Não, não falou. Acho que fala só para vocês, né? Oi, pessoal, tudo bem? A gente está iniciando a gravação da última aula de Ciências da Natureza do PET 6. Vocês estão todos convidados a nos acompanhar até o final. A gente vai fazer uma explicação básica sobre o conteúdo teórico dessa semana e depois a gente vai corrigir questão por questão do PET, tá bom? Estou aqui com alguns alunos meus do F-Rolfes que têm me dado a honra de estar com eles aqui pelo Meet, já que não tem sido possível, né, nós estarmos presencialmente à escola. O meu agradecimento a todos vocês que têm vindo para as nossas aulas aqui pelo Meet todas as quintas-feiras. Eu vou projetar aqui a aula para vocês e a gente já vai começar. Nós temos falado nesse PET sobre os vários grupos dos seres. Nós começamos falando dos vírus, né, que são seres que não é um consenso que são seres vivos. Depois falamos das bactérias e bactérias e dos protozoários e algas, desculpa. E hoje a gente vai falar sobre fungos na semana 4. Então, qual que é o objetivo que vocês alcancem, né, ao final dessa aula? Compreender as características gerais dos fungos, compreender a importância ecológica e econômica dos fungos. Então, a gente já falou de vírus, bactérias, protozoários e algas, e hoje a gente vai falar sobre fungos, tá bom? Então, aqui, lembrando essa estrutura dos seres vivos que a gente tem visto, né? Bactérias, os mais simples, os protistas, que incluem as algas e os protozoários. E aqui, agora, a gente vai falar sobre fungos. É interessante, né, que deu um salto aqui, porque fungos, antes, eles eram considerados mais próximos de planta, só que com o tempo, percebeu-se que ele tinha mais características que os aproximavam dos animais. Então, a gente continua estudando nessa lógica, né? A gente vê primeiro o fungo, para depois ver animais e plantas, tá? Mas, se fosse estudar em termos de proximidade, a gente estaria estudando agora as plantas, depois estudando fungos e animais. Mas vamos lá para os fungos. Características gerais dos fungos, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares, ter uma ou várias células, e todos eles são eucariontes, ou seja, eles vão ter um núcleo delimitado, né, por uma membrana, uma organização envolvendo o material genético. Aí, quem que envolve esse material genético? Uma membrana chamada de carioteca. Então, eles são eucariontes. Nós vimos em aulas anteriores que os únicos que não são eucariontes são as bactérias, né? As Bac e as Arc, elas são procariontes, elas não têm núcleo. Além disso, os fungos, eles são heterótrofos por absorção. Significa o quê? Que fungo parece um vegetal, né? A gente vê aquele cogumelo crescendo sobre a madeira, ou crescendo num local úmido. Não, aquilo ali parece uma planta, mas não é uma planta. Fungos não fazem fotossíntese, eles não conseguem produzir o próprio alimento, e eles têm que consumir outros seres, outras fontes de nutrientes para poder se alimentar, tá? Então, eles são, por isso, denominados de heterótrofos. Se eles produzissem o próprio alimento, eles seriam chamados de autótrofos, inteligentes. E a gente vai ver por que nesse caso aqui dos fungos é por absorção, tá bom? Eles podem ser aquáticos, terrestres ou simbiontes. Então, a gente vai ver exemplos de fungos que vivem em harmonia ou não dentro de outros seres vivos, ou conjugado a outros seres vivos. Como é que é a estrutura de um fungo, professora? Então, o fungo, né, a gente viu que pode ser uni ou pluricelular. Então, na célula do fungo, o que tem de especial, além das estruturas que a gente já conhece no geral, né, que é membrana, citoplasma e núcleo. A membrana que envolve mais externamente, o citoplasma, que é essa porção intermediária, onde fica um líquido, várias substâncias dissolvidas nesse líquido, e as organelas, que é o que faz a célula funcionar,
e o núcleo aqui no meio, onde tem o material genético. Além disso, o que mais que nós temos de especial numa célula de um fungo? Por fora da membrana plasmática, tem uma parede parecida com aquela parede que nós falamos que as bactérias possuem. Né? As bactérias têm uma parede mais uma cápsula. Então, aqui nos fungos tem uma parede por fora, só que essa parede, ela é especial, ela tem um componente que está presente nos animais. É uma das características que aproximam os fungos aos animais, que é a presença dessa substância quitina, tá? Os vegetais não possuem quitina na parede celular. Então, a parede celular dos fungos é quitinosa. Então, se a gente fosse olhar em detalhes uma parede, a gente teria aqui a membrana plasmática, que é essa linhazinha amarela aqui representada, e acima da membrana, a parede celular, sendo que nela tem essas fibras, tá vendo? Essas porções amarelas aqui são as fibras de quitina, que tornam essa parede mais resistente, tá bom? O que mais que nós temos para falar sobre a estrutura dos fungos? Além da célula, dessa característica especial das células do fungo, nos pluricelulares, células podem se unir formando filamentos, como estão ilustrados aqui nessa parte de baixo desse fungo. Esses filamentos é a união seriada de várias células de fungos, né? E a gente chama esse filamento de hifa. Essas hifas, elas podem se, né, posicionar próximas umas às outras, formando estruturas maiores que a gente denomina de micélio, tá? Então, a gente tem aqui essa formação de uma estrutura multicelular, pluricelular no fungo. Vocês devem ter visto na questão do peixe dessa semana, nos vídeos, que apesar dessas células se organizarem assim, a gente não pode denominar que são tecidos verdadeiros. Então, mesmo que ela tenha essa estrutura aparentemente organizada, ela não chega ao nível de organização e especialização que dê para considerar as estruturas formadas no fungo como formando um tecido, tá? Por isso que se fala que fungos não são compostos por tecidos verdadeiros, tá bom? Então, a gente tem aqui, nesse fungo que é pluricelular, a formação dessas estruturas. Aí tem essa parte aqui que é o corpo de frutificação, que é a estrutura reprodutora, que a gente chama de micélio reprodutivo. E aqui na parte de baixo, as várias hifas se espalhando, que é o micélio vegetativo, né? Que provoca o crescimento desse fungo numa parte do solo ou daquele substrato que o fungo está, que pode ser madeira, pode ser outro substrato, então ele se distribui também numa porção que a gente não consegue ver. E esse é o micélio vegetativo, tá bom? Então, a hifa corresponde à unidade formadora do corpo de um fungo. O seu conjunto é chamado de micélio. Tranquilo? Qualquer dúvida, podem levantar a mão, fazer um comentário. Como é, então, professora, que os fungos se alimentam se eles não fazem fotossíntese? E a senhora falou que eles precisam ingerir nutrientes, né, de fora. Eles não possuem boca, né? O que eles fazem? As células dos fungos conseguem absorver nutrientes do ambiente, tá? Quando ela faz isso, os fungos são importantes porque eles acabam fazendo a decomposição e reciclagem de nutrientes. Então, uma determinada matéria orgânica, ou seja, restos de seres vivos, elas são desfeitas pelos fungos e eles reaproveitam os nutrientes dessas estruturas. Então, a gente chama isso de ciclagem de nutrientes, tá bom? Como é que eles conseguem fazer essa quebra? Usando uma enzima, que é a exoenzima, tá? Então, os fungos, eles secretam essa enzima no ambiente, e aí essa enzima começa a quebrar as porções da matéria orgânica, fazendo o processo de digestão. Digestão é a mesma coisa que quebra. Então, depois que fora do fungo ocorre a digestão, a célula só absorve. Por isso que ele é chamado de heterótrofo por absorção. Deixa eu ver se vocês têm dúvida aqui no comentário, que eu vi um... presença, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me falar. Então, eles são heterótrofos por... O que eu fiz? Heterótrofos por absorção
e fazem essa digestão externa à sua célula, depois só absorvem. E quais são os tipos de alimentação que esses fungos podem ter? Aqueles que se alimentam de material em decomposição, ou seja, organismos mortos ou restos de seres vivos, são chamados de saprófagos, tá? Já aqueles que obtêm seu alimento de outros seres vivos, mas que ainda estão vivos, esses são chamados de parasitas. Aqueles que se alimentam de pequenos animais que eles conseguem capturar são chamados de predadores. E aqueles que interagem com outros seres vivos, né, em que ambos são beneficiados, então o fungo obtém alimento daquele ser vivo, mas também ajuda aquele ser vivo de alguma forma, a gente chama isso de alimentação mutualística. Então, nós temos aqui 4 diferentes formas de alimentações que os fungos realizam, tá? Exemplo de saprófago, o bolor que se forma sobre frutas em decomposição, pães em decomposição. O que esses fungos estão fazendo aqui? Aquela fruta já muito amadurecida, muito tempo ali guardada, ela começa a ser decomposta por aquele fungo. Ele começa a comer aquele material que está estragando, tá? Então, a gente chama esse hábito alimentar de saprófago. Nós temos também um exemplo aqui de um fungo parasita. Não sei se vocês já ouviram falar do fungo zumbi, né? Que o que ele faz? Ele parasita formigas e quando ele se instala numa formiga, a formiga fica completamente desorientada, né? Ela é chamada de formiga zumbi porque ela começa a caminhar pela colônia totalmente desorientada. Ela não faz mais as atividades que ela fazia antes, né? Porque na sociedade das formigas, elas têm divisão de tarefas. Então, tem aquelas que cuidam das larvas, aquelas que buscam comida, aquelas que protegem o ninho. Então, uma formiga parasitada por um fungo zumbi, ela perde totalmente noção de onde ela está e do que ela tem que fazer. Então, ela começa a andar, né, sem sentido, sem rumo. E aí, quando o fungo atinge porções cerebrais dessa formiga, antes dela morrer, o fungo manipula ela a andar até uma folha e morder essa folha. Depois que ela morde essa folha, ela fica ali, morre, e o fungo se alimenta dos restos mortais dessa formiga. E aí, com o tempo, ele produz as estruturas reprodutivas dele, lança vários esporos que vão infectar outras formigas. Então, por isso que ela é chamada de, esse fungo é chamado de fungo zumbi. Interessante, né? Além disso, nós temos tão interessante quanto os chamados fungos predadores, como aqui no caso, os fungos que conseguem capturar vermes. Então, nematódios, que são pequenininhos, os fungos conseguem fazer, tá vendo aqui, ó, a hifa do fungo cresce circularmente em torno do nematódio, segurando esse nematódio. E aí lança as enzimas digestivas sobre esse nematódio e começa a comê-lo. Então, aqui ele está o quê? Predando o nematódio. Nossa, vocês não achavam que os fungos eram tão interessantes assim. Mas são, gente. Olha só que legal. Então, esse aqui é um verme, um fungo aprisionando e se alimentando deste verme. E o quarto e último tipo de alimentação que nós vamos citar como exemplo são os fungos que fazem mutualismo, que é uma relação entre fungo e mais outra espécie em que as duas se ajudam. Aqui no caso nós temos o exemplo dos líquens. Observem com mais cuidados essas manchas esbranquiçadas que têm troncos de árvores, sobre rochas, sobre muros umedecidos e sombreados, porque não é só uma mancha. Na verdade, nós temos aqui o verdadeiro exemplo de interação entre um fungo e um outro ser vivo que a gente vai ver com mais detalhes quando a gente falar em líquens. Então, o que nós temos aqui? Um fungo e um outro ser se ajudam. O fungo retém água para aquele ser e o ser faz fotossíntese, gerando também para o fungo nutrientes para ele, tá? Então, a gente tem aqui uma relação de alimentação, né, em que um ajuda o outro. Reprodução. Como é que os fungos se reproduzem?
tá? Eles podem se reproduzir de forma assexuada, e aqui a gente vai citar as várias formas. A primeira forma é através da fragmentação, ou seja, o fungo ele se quebra, e esse pedaço de fungo começa a se reproduzir, a se proliferar, gerando um outro fungo, tá? Então, aqui a gente tem o micélio, né, que é o conjunto de várias hifas, um pedaço se quebra, um fragmento de hifa, e ele começa a proliferar, produzindo um novo micélio. Então, isso seria a fragmentação. Já uma outra forma de reprodução assexuada seria o brotamento, em que uma célula de fungo simplesmente produz uma segunda célula, tá? Começa a surgir um broto na célula, que é a formação de uma segunda igual à anterior. Então, a gente chama isso de brotamento. E, por fim, nós temos a esporulação. O que acontece na esporulação? Liberação de esporos. Então, nessa reprodução assexuada, uma célula começa a se dividir, produzindo vários clones, que são os esporos. E esses esporos são lançados no ambiente. Então, essas são as 3 formas de reprodução assexuada que o PET cita como opções de reprodução para os fungos. Tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, nos cogumelos, esse corpo aqui, que é um corpo de reprodução, na parte do chapéu, na parte de baixo, nós temos os esporângios, que são os locais de produção e liberação de esporos, tá? Aqui também acontece quando no fungo que prolifera, deixa eu ver quem que tá aqui, os fungos que se proliferam sobre o pão, por exemplo, eles podem também produzir essas porções reprodutivas produtoras de esporos, tá bom? Continuando, então, além de reprodução assexuada, que foram todas essas que nós citamos, os fungos também fazem sexo. Como é que é o sexo na vida dos fungos? Primeiro, o que acontece? 2 células de fungo, elas vão se unir os seus citoplasmas, que é aquela parte entre a membrana e o núcleo. Então, eram 2 células, agora é uma célula só com 2 núcleos. Então, primeiro tem plasmogamia, que é fusão de citoplasmas. Depois, tem fusão desses núcleos, que a gente chama de cariogamia. Então, eram 2 células, juntaram em uma célula com 2 núcleos. Daqui a pouco a gente tem apenas um núcleo, porque os núcleos eles vão se fundir. E depois a esporulação, né? Essa célula que sofreu essa junção, ela vai se dividir, né, por um processo especial de divisão que a gente chama de meiose. E aí essa meiose vai produzir esporos. Esse esporo aqui da reprodução sexuada é diferente dos esporos que eu citei na reprodução assexuada. E aí a gente vai assistir esse videozinho aqui, né, que explica com uma animação como é que é a reprodução desses fungos. Tranquilo, tá todo mundo acompanhando, nenhuma dúvida no chat. Tempo que o vídeo abre, vamos assistir. Vejamos então a reprodução assexuada e sexuada num fungo do tipo zigomicetos ou ficomicetos, como, por exemplo, o bolor do pão. Esse tipo de fungo apresenta um esporângio onde serão produzidos os esporos. Esses esporos são lançados ao vento e, se caírem sobre material orgânico, germinarão, constituindo hifas e, posteriormente, um micélio. Esse micélio é chamado de vegetativo, pois não tem a função de reprodução. Sobre esse micélio vegetativo, cresce um micélio reprodutor com a função de produzir esporos. Paralelamente, temos também a reprodução sexuada. Os 2 eventos de reprodução sexuada em fungos são a plasmogamia, que é a fusão,
das extremidades de duas hifas, formando uma célula dicariótica e, posteriormente, ocorrerá uma cariogamia, unindo os dois núcleos dessas células em um núcleo, uma estrutura parecida com o zigoto. Esse zigoto sofrerá meiose, originando esporos. E, semelhantemente à reprodução assexuada, esses esporos, lançados sobre o material orgânico, constituirão novos micélios. Perfect. Nada melhor do que uma animaçãozinha para a gente entender. Perfect. Arthur, obrigado pelo feedback. Deixa eu ver como é que eu aumento isso aqui. Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse. Desculpa, gente. Cadê, gente? Que negócio? Tá assim. Ah, tá. Só aumentar, né? Tranquilo. Pronto. Então, a gente viu que na reprodução sexuada, a diferença é que tem fusão de material genético entre células diferentes, né? De hifas diferentes. Então, lembrem-se do conceito de sexo em ciências, que é combinação entre material genético de seres de indivíduos diferentes, tá bom? Além disso, nós podemos classificar os fungos em diferentes grupos, né? Nós temos os quitridiomicetos, né? Onde a maioria é filamentosa, aquática e com flagelo em algum estágio do ciclo de vida. Então, essa aqui é a principal característica dos fungos que fazem parte deste grupo, né? Eles possuem algumas células que têm flagelo, tá? Vocês estão vendo aqui nessa fotografia que tem uma célula de fungo aqui e umas projeções, que são as projeções dos flagelos dessas células. Eles podem ser unicelulares, como nessa foto aqui primeiro da esquerda, ou pluricelulares, como nessa foto da direita. E constituem um grupo mais antigo dos fungos. Além disso, nós temos os zigomicetos, muito conhecidos pelos bolores, né? Os bolores são os zigomicetos, e são responsáveis pelo apodrecimento de alimentos, conhecidos também como mofo, sabe? Esse mofo do guarda-roupa, de locais abafados, de paredes umedecidas, eles são os zigomicetos, tá? E podem causar doenças em animais e plantas. Outro grupo são os basidiomicetos, que são os mais populares, os famosos cogumelos, né? Eles possuem esse corpo de frutificação em formato de chapéu, tá? Então, a gente tem abaixo, né, no substrato, aquela parte vegetativa do fungo e em cima a parte reprodutiva, que é o cogumelo. Quando a gente come o champignon, por exemplo, a gente está comendo uma parte reprodutiva de um fungo, tá? Então, aqui nesse chapéu, nós temos na parte de baixo as lamelas, que são as regiões que vão liberar esporos reprodutivos desse fungo, tá? Alguns são comestíveis, que é o caso do champignon, eu acho super delicioso. No estrogonofe, então, fica maravilhoso. E outros são venenosos, como do gênero Amanita, como tem aqui nessa foto, lindo, mas não pode ser ingerido, tá? São tóxicos. Outro grupo de fungos são os ascomicetos, né? Que inclui as leveduras, que realizam a fermentação. Então, essas leveduras, elas conseguem quebrar o alimento através de um processo chamado de fermentação, que é quando a gente quebra o alimento sem usar oxigênio, né? Então, não ocorre aquele processo celular usando o oxigênio para retirada das energias do alimento. Aqui acontece na ausência do oxigênio, a gente chama isso de fermentação. E esse processo que acontece na produção de pão, cerveja e vinho, né? Fungos, leveduras que fazem fermentação, são inseridos em etapas da produção desses materiais, né? Desses alimentos, desses produtos, e a fermentação realizada por esses fungos
auxilia no crescimento do pão, né? Ou na produção de alguma substância importante para aquela, no caso, cerveja ou vinho, tá? E também tem espécies parasitas nesse grupo dos ascomicetos, como é o caso, por exemplo, do fungo zumbi, tá? Além disso, nós podemos voltar para o exemplo dos líquens, que eu citei, né, que são associações entre fungos e outros seres vivos, para entrar mais em detalhes, né? É uma associação harmoniosa entre fungos e algas, e geralmente ela acontece entre fungos ascomicetos e cianofíceas ou cianobactérias, né? Então, vão ser um desses dois tipos aqui de algas. O que acontece? A alga faz fotossíntese e cede substâncias orgânicas para o fungo, né, que ela produz através do processo de fotossíntese, e o fungo gera um ambiente para a alga de proteção, né? Acho que vocês lembram quando a gente falou de alga na semana passada, que elas precisam de um local úmido, né? Ou elas vivem em locais úmidos ou ambientes aquáticos. E aqui o fungo permite esse ambiente para a alga. Por isso que ela consegue sobreviver aqui, por exemplo, sobre a superfície de uma árvore, sobre uma rocha, porque o fungo gera esse ambiente para ela conseguir resistir a esse ambiente. Como? Retendo água, tá bom? E esses dois vivem em conjunto, né? Como está ilustrado aqui uma foto tirada por microscópio. Então, dá para ver que os dois, né, filamentos de fungo, células da alga, estão vivendo aqui bem próximos uns aos outros. E a associação é tão íntima entre eles que eles têm uma estrutura própria de reprodução, que são os sorédios, tá? Que são partes especializadas que se soltam nos líquens e podem originar novos indivíduos. É interessante porque eles podem ser usados, algumas espécies dessas associações, como indicadores de qualidade de ar em determinados locais. Então, se há presença desse fungo, dessa associação entre esse fungo e essa alga nos líquens, é um indício de que o ar daquela região não está tão poluído assim, porque altos níveis de poluição impedem o crescimento dessas seres, né, em associação, né, que são os líquens. Além disso, o PET também nos traz a informação sobre as micorrizas. Né, as micorrizas são associações entre fungos e raízes de plantas. O que acontece? Em determinadas situações, as hifas dos fungos, elas vão se associar a raízes de plantas, de modo a esses dois seres se ajudar no processo de alimentação. Então, o fungo, ele vai se beneficiar obtendo da planta açúcares produzidos por ela pelo processo de fotossíntese, né, aminoácidos, entre outras substâncias, e vai facilitar a planta a absorção de água e nutrientes do solo. Então, os dois estão ali aumentando a eficiência, isso é excelente em solos que são pobres, né, que eles separados teriam mais dificuldades em conseguir alimento. Importância dos fungos, né? A gente já citou vários durante as aulas, eles estão envolvidos na produção de alimentos, é o caso das leveduras que fazem a fermentação, né? Importante para a produção de pão, vinhos e cerveja. E existem os fungos que são comestíveis, como é o caso do champignon. Além disso, tem fungos que são usados como fonte de produção de remédio, é o caso da penicilina, né, que é produzida através do fungo penicílio. Ele normalmente usa penicilina para combater bactérias no ambiente que ele está crescendo, para evitar competição por alimento. Então, o que a gente faz? A gente extrai esse alimento para combater bactérias, né, no nosso corpo, invadindo o nosso corpo. Além disso, os fungos são importantes para a ciclagem dos nutrientes, quando eles fazem a decomposição da matéria em decomposição, né? Quando eles fazem essa quebra. E alguns fungos são causadores de doenças, tá? Como micoses, frieiras, sapinho, candidíase
e histoplasmose, que eu trouxe só imagens ilustrando aqui o fungo penicílio, né, que é a fonte de penicilina. Aqui um fungo atacando, né, causando uma micose em unhas. E aqui um outro fungo que é específico, que causa infecções nas vias aéreas, que é a histoplasmose. Então, o fungo começa a se desenvolver, a infectar, no caso, que células do pulmão, tá bom? Então, eles têm todas essas importâncias. A gente poderia falar bastante sobre isso, porque tem muito conteúdo a respeito. Se a gente estivesse em sala, provavelmente vocês estariam fazendo pesquisa sobre essas doenças causadas por fungos ou até apresentações. Vamos para as atividades do PET. Primeira questão: qual a substância presente na parede das hifas fúngicas, também presente no esqueleto de alguns animais, como crustáceos e insetos? Daí eu citei, gente, na parede celular dos fungos tem algo que na parede celular das plantas não tem, nem das bactérias, mas tem lá em alguns animais. Que substância é essa? Quitina, tá? Então, por isso que eles são colocados, esse motivo e outros também, mais próximos dos animais do que das plantas. 2. A associação entre hifas fúngicas e raízes de plantas em solos carentes de nutrientes, promovendo uma associação mutualística entre ambos, é conhecida como, foi uma das últimas coisas que nós falamos, né, uma associação entre fungos e raízes de plantas, que são as micorrizas. 3. Escreva alguns exemplos de fungos, né? Vocês devem conhecer vários, a gente citou vários aqui durante a aula. O intuito aqui é colocar nomes populares mesmo, para você saber identificar. Nossa, quando você está falando em mofo, mofo é fungo, legal, agora eu já sei. Aí você vai colocar mofo. Vou falar orelha de pau. É um fungo que está crescendo sobre matéria em decomposição. Ok, agora eu já sei que é um fungo. E assim vai. Então, aqui o intuito é que vocês pensem em fungos que vocês já conhecem. Eu coloquei aqui o bolor, champignon, orelha de pau. Aí tem o mofo e outros que vocês podem citar nas respostas de vocês. 4. O que significa dizer que os fungos são seres heterotróficos? Significa que eles não conseguem produzir o próprio alimento, né? Eles não usam processos que produzem uma fonte de energia. Eles têm que obter algo que já tem energia para eles quebrar e tirar essa energia, tá? 5. Os fungos são organismos importantes na cadeia alimentar, pois juntamente as bactérias são responsáveis pelo processo de decomposição. Essas espécies nutrem-se de matéria orgânica morta, sendo chamadas de saprófagos. São aqueles que se alimentam de matéria morta em decomposição. Quando você olhar uma laranja estragando, com fungo nela, o pão com bolor, você fala assim, seu fungo saprófago danadinho, né? Comeu pão antes de mim. Muito bem. Atividade 6. Complete as lacunas. O corpo de um fungo multicelular é formado por filamentos que recebem o nome de... Então, várias células formando esses filamentos nós chamamos de hifas. O conjunto desses filamentos, ou seja, o conjunto de hifas, forma um micélio, que constitui o corpo do fungo. Entretanto, essa estrutura não é considerada um tecido verdadeiro. Então, aqui a gente termina as questões do PET. Dúvidas podem encaminhar para mim, tá? WhatsApp, e-mail, Facebook. Muito obrigada por vocês terem acompanhado essa aula pelo YouTube. Aguardo vocês no próximo PET. Vou encerrar a gravação e fico com vocês na sala para tirar dúvidas, pessoal. Peraí.